Mais uma vez, bom dia. A gente, no final do mês passado, a gente completou um ano à frente do clube, depois a princípio, da solicitação de licença do presidente Leonardo Lopes e, posteriormente, a renúncia definitiva dele, a assunção também definitiva nossa. E nesse inteirinho aí, completou-se aí um ano de gestão. Nesse um ano, ou talvez um pouco mais de um ano, porque eu não posso deixar de exaltar também que desde do início de agosto, a gente assumiu em 26 de julho, mas nesse tempo a gente conquistou aí muitos avanços à frente da direção do clube, e conseguimos reverter ao longo desse período uma situação muito adversa, do ponto de vista econômico, do ponto de vista financeiro e, por que não também dizer, do ponto de vista político. Acho que o clube hoje vive se não uma pacificação, mas próximo disso, do meu estilo, do estilo da nossa diretoria. A gente não busca protagonismo, a gente não tem vaidades pessoais envolvidas. A gente busca sim o crescimento, o resgate da credibilidade do clube e o retorno do esporte ao cenário ou mesmo ao lugar que ele nunca deveria ter deixado de estar, Vou pontuar aqui rapidamente alguns avanços para que os senhores possam ter noção do que foi feito aí ao longo desses meses, É um período muito curto para uma gestão, para um clube gigantesco como é o Sport, grande. A gente teve avanços do ponto de vista administrativo, que não para o grande público não é relevante, mas para uma empresa do tamanho do que é o Esporte Clube do Recife, é de extrema importância, como é a implantação e a utilização de um sistema como o sistema TOTOS, onde você passa a utilizar por exemplo, todas as compras, todo o financeiro é regido hoje por um sistema, Você hoje não compra mais nada se não for feito uma solicitação através de um sistema. Você não pode estar comprando a carne que vai ser servida aos atletas no CT, ligando de manhã para que o setor de compras vá atrás de comprar 1 quilo de carne no mercado da Madalena. Então, isso tem hoje um rito, isso tem hoje uma sequência, um processo a ser seguido como qualquer outra empresa. Então, isso tem uma relevância, isso tem um ganho financeiro, porque você começa a comprar com mais previsibilidade, de melhor forma. Isso traz segurança para o fornecedor. Consequentemente, você também consegue melhores preços. Do ponto de vista administrativo ainda, e aí é uma coisa que inclusive me emocionou, você chegar diante de um investidor, como eu cheguei em São Paulo, na realidade era um representante de um investidor inglês, e no meio da reunião, ele parar a reunião e dizer assim: presidente, eu estou analisando vários balanços de muitos clubes, e o único balanço
né, que eu hoje recomendo ao meu cliente, né, o fundo inglês, inclusive é acionista do City também, né, não é o principal, né, que hoje está lá no Clube Baiano, mas é também acionista do Clube City. O único que eu recomendo é o esporte. Então, isso é um motivo de muito orgulho para a gente ter um balanço auditado, bem feito, com números reais, com números fidedignos, e que o mercado entende isso, que o mercado reconhece isso. Então, isso, na hora eu me emocionei, né, porque foi fruto de muito trabalho e também de contestações, né? Para que você vai colocar esses números? Para que foram números ruins, mas eu não abri mão de botar, mesmo os números ruins, né? Esses números ruins foram do ano passado. No meio do ano a gente já fez um novo balanço, né, um balanço do semestre, e já foram outros números. A gente já saiu de um número negativo, né, do patrimônio líquido para um patrimônio positivo. A gente já saiu de prejuízos, anos e anos de prejuízo, para um lucro pequeno, de apenas 4 milhões, mas tivemos lucro. Então isso também é motivo de muito orgulho para a gestão. Do ponto de vista financeiro, nós temos uma forma de atuar que nós não fazemos loucura, nós não rasgamos dinheiro, né? Aí está entre aspas, nós não só buscamos fazer aquilo que podemos pagar, aquilo que nós podemos ter previsibilidade de pagamento ou de receita, para que não haja no futuro uma inadimplência, né, e que possa manchar mais uma vez a imagem do clube. Então, do ponto de vista financeiro, a gente também teve vários avanços. A gente hoje, até por conta do próprio TOTUS, né, porque o Contas a Pagar também está dentro desse sistema, então a gente tem as datas certas de pagamento. Isso também favorece para quem é fornecedor do clube, dar segurança a esse fornecedor, porque sabe que naquela data específica ele vai receber. Então isso também favorece. Isso é trabalho fruto do administrativo. Está aqui o vice-presidente administrativo, junto com Tota Martorelli, que é o vice-presidente financeiro. Eles, em conjunto, eles conseguiram organizar esse fluxo administrativo e financeiro. Do ponto de vista do marketing, é uma área que eu diria até que injustamente, as redes sociais até falam mal, injustamente mesmo, porque o marketing, ele esse ano deu um show. A gente sai, né, de uma receita na Série A em algo de, enfim, não vou dizer números absolutos, mas a gente quase que quadruplica o valor de receita indo para a Série B. Então isso é fruto de muito trabalho, isso é fruto de muito empenho da gestão de marketing, né, com a Eduardo Arruda, com Marcela, com toda a equipe. Uma equipe diminuta, uma equipe pequena, mas que está trabalhando diuturnamente em busca de novos parceiros, buscando entregar aquilo que promete aos nossos parceiros, né? Entregar até mais do que promete, né? Porque isso é importante também, a gente entregar até mais. E isso faz com que a gente tenha, por exemplo, eu já sei que vão reclamar comigo, Marcelo vai reclamar. Linda, cadê Henrique?
mas vou dizer, a gente já renovou o contrato master, a gente dobrou a verba do contrato master, tá? Para 2 anos. Isso, gente, isso é fruto de muito trabalho, isso é fruto de credibilidade que o clube tá retomando. Tá? Ninguém assina, ninguém coloca sua marca, né, a marca da sua empresa em camisa ou em qualquer local se não tiver a segurança de que aquele local vai projetar a marca da sua empresa. Então, isso é fruto de um trabalho sério, de toda uma gestão, em especial do marketing. Tá? Não poderia deixar de reconhecer também e enfatizar o trabalho da vice-presidência de patrimônio, né, que mesmo com muito pouco recurso para investimento, o patrimônio foi muito inovador, sempre em parceria, logicamente, com o financeiro, em parceria com a vice-presidência administrativa, buscou alternativas para que a gente pudesse fazer as intervenções físicas que o estádio da Ilha do Retiro, o CT, a própria sede precisavam. Então, a pandemia ela foi mas muito cruel com o nosso estádio e com o nosso CT. Né? Passou muito tempo o estádio fechado, né, para a torcida, então isso foi muito danoso. Quando foi reaberto para o público, então a gente precisou fazer muitas intervenções e nós não tínhamos recursos. Então foi preciso que tanto a vice-presidência de patrimônio, a vice-presidência financeira, juntamente com a vice-presidência administrativa, fossem inovadores e buscassem parcerias para que os serviços fossem feitos, né, com custos ou até sem custos para o próprio clube. E isso foi feito, isso está sendo feito. E hoje, só para finalizar essa parte do patrimônio, o esporte ainda se você for olhar, um canteiro de obras. A gente pode, se você for dar uma volta na Ilha do Retiro, é um canteiro de obras. Aí a gente consegue, mesmo com pouco recurso, né, como eu falei, mas a gente está sempre investindo. Para finalizar, a vice-presidência social, aqui do meu amigo Fernando Soares, o vice-presidente. A vice-presidência social teve um papel muito importante para a gente, porque no início do ano a gente precisou trocar o sistema de venda de ingressos, trocar o sistema de qual é o nome que se dá? A tiqueteira, né? De relacionamento, né, com o próprio associado. E acho que até por falha do contrato anterior, a empresa que saiu, ela nos passou uma base muito ruim, uma base, ou quase não passou a base, né? Passou um Excel lá com uma base horrível. Então, a empresa que chegou, né, uma baita empresa, né, uma gigante, ela teve muito trabalho para poder refazer toda essa base, e isso gerou, obviamente, né, muita insatisfação por parte dos torcedores, do associado, mas a gente não podia dizer nada, até para não... E aí foi uma decisão da gestão de não dizer nada, até para não politizar, achar que era uma questão política, já que a outra empresa tinha muita ligação com a gestão anterior. E a gente não queria isso, né? Até para poder amainar um pouco o clima. E a gente foi trabalhando, Fernando com sua equipe, Natália, e hoje a gente tem um sistema rodando
maravilhoso, né? A empresa, a Imply, uma empresa extremamente parceira, né? Criando novas ferramentas para a gente, né? Para que a gente possa, inclusive, auxiliar o marketing em ações e tudo isso, né? Para facilitar e maximizar a interação com o nosso associado, com o nosso torcedor e poder, logicamente, gerar mais recursos e a gente não ficar dependendo, né? Eu sempre digo isso em entrevistas e até quando sou chamado no conselho, a gente não ficar dependendo de um único contrato de patrocínio ou de cota de televisionamento. Eu queria voltar só a uma questão aqui que tem a ver com patrimônio, tem a ver com administrativo, tem a ver com financeiro, rapidamente, só para fechar. Isso que foi falado, né, de resgate da credibilidade, de resgate da imagem do clube, isso trouxe para a gente algo muito bom, algo muito benéfico, que foi a aparição de grandes players, né, grandes empresas querendo investir, né, no clube. Então, hoje, o Sport tem proposta firme, duas grandes empresas para investir no estádio da Ilha do Retiro, no retrofit da Ilha do Retiro. Outra gigante, que não é uma empresa de construção, mas é uma empresa financeira, né, que inclusive já quer emprestar, né, quer colocar dinheiro dentro do clube para que a gente faça essa reforma, né? Enfim, isso tudinho só é possível, tá? Por conta de todos esses avanços administrativos, financeiros, de patrimônio, né? Ou seja, um conjunto. E a gente está se preparando, né, para o futuro, né? Acho que tudo isso que foi feito, essa gestão, que a gente tem 2 meses ainda pela frente, nós temos muitas entregas para serem feitas, né? Exemplo do restaurante, que as obras estão a todo vapor, até nos impressiona a forma como a obra está caminhando. Nós temos a parte do tênis, né, o complexo do tênis, né, que é um complexo mesmo, né, maravilhoso do tênis, para ser entregue também. Nós temos também que eu vou chamar até de complexo também da piscina, né, que a gente vai ter também lá algo até, eu diria até que é importante, né, do ponto de vista social, que é uma clínica voltada para o autismo, né, e em cima, na parte da piscina. Então, tudo isso está sendo feito em apenas um ano, né? Para vocês verem como a gente trabalhou, como a gente se dedicou, né? Sem alarde, sem estar se preocupando com politicagem barata, rasteira, e isso vai gerar frutos para o clube no futuro. E esse futuro, ele vai passar por um estatuto que precisa ser reformulado, adequado à nova realidade do futebol, né, que vai logo mesmo, tá, gente? No máximo 24 meses, o futebol é outro. Vinha conversando com Carreiras agora, assim, a partir de janeiro já começam as reformulações do ponto de vista da profissionalização do futebol. Então, o esporte não pode ficar fora disso. Então, o estatuto do clube precisa estar adequado a isso,
Eu já devo iniciar nos próximos 15 dias aí uma viagem para conhecer alguns estatutos, eu já até verbalizei isso. Devo iniciar pelo Cruzeiro, que eu tinha acertado com o Ronaldo, para conhecer o estatuto do Cruzeiro de perto e preparar o clube até para uma SAF. Agora, qual SAF eu não sei, tá? Isso precisa ser muito bem tratado. E por isso que ontem à noite, depois de uma reunião interna, eu decidi, né, ser candidato à reeleição, né? Isso não é fruto é só para ilustrar o que eu quero dizer. E para tanto, devo montar um conselho, né, uma chapa de conselho que venham com muitas pessoas que venham agregar valor ao Conselho Deliberativo, né? A gente não pode negligenciar esse novo momento em que o futebol brasileiro vai passar. Então, essas pessoas que a gente quer convidar, quer trazer, precisam ser, de fato, menos torcedores e mais, vamos dizer assim, mais cabeças pensantes, para que a gente possa elaborar algo que transforme o clube, né, definitivamente num gigante, né? Eu acho que o esporte é grande, mas a gente tem que transformar ele agora em gigante, né? Ele precisa voltar a ser o leão rugidor que a gente estava acostumado a ter. Finalizando a questão do futebol. O futebol, a gente não conseguiu, né, que era o nosso principal objetivo, que era o acesso. Tivemos alguns percalços ao longo do ano, contextualizando. A gente, desde de dezembro, quando tivemos o descenso para a Série B, né, que saímos de uma receita, de uma cota de patrocínio da televisionamento de aproximadamente 50 milhões para 7 milhões e 200 bruto, 5 milhões e alguma coisa, 5 e 200, 5 e 100 líquido. E sem previsibilidade, né, sem nenhuma previsibilidade de entrada de novos recursos, a gente não sabia o que fazer. Olhávamos, né, eu, Augusto, Jorge, enfim, professor Florentino, que inclusive estava no Paraguai, que retornou mais cedo, um para a cara do outro, o que é que a gente vai fazer se a gente não tem dinheiro? Então, fomos enfim, contratando da forma como, acho que depois Carreiras pode responder melhor isso. Então, a gente começou a montar uma equipe da forma como a gente tinha naquele momento. Iniciamos o ano também com uma novidade que até então nós não tínhamos, que foi a janela, ou as janelas. Antigamente, até o ano passado, a gente poderia contratar a qualquer momento e inscrever os atletas a qualquer momento. Então, era outra coisa que a gente não tinha. E competentemente, nosso Jorge também, ao longo desse primeiro semestre, ele montou aí uma equipe de análise de mercado, que foi nos ajudando. Então, na janela do meio do ano, a gente já pôde contratar melhor. Então, a equipe do segundo semestre já foi bem melhor do que a equipe do primeiro semestre. Mas tivemos realmente percalços, né? E com técnicos, enfim, a gente não imaginava a reação da torcida com relação a um técnico que foi contratado. Enfim, não tem muito o que dizer. O mais importante é que a gente deve, até por conta do que eu falei aqui, da modernização do futebol, do que o futebol que deve acontecer com o futebol brasileiro a partir do ano que vem, o esporte também não vai
não vai ficar para trás nisso. Então, a gente deve fazer uma grande reformulação no departamento e uma grande, até passando aí por uma profissionalização, e a gente só não o fez ainda porque nós estamos ainda aguardando aí algumas definições com relação à cota de patrocínio patrocínio de televisionamento, que até hoje não está definido, né? A CBF não definiu quanto é que cada clube da Série B vai receber o ano que vem. Então, a gente só pode também tomar qualquer decisão depois disso. Enfim, eu encerro e estou aberto aí às perguntas. Pessoal, a gente vai abrir perguntas. Uma pergunta para cada veículo, por favor. Posso? Presidente? Presidente, bom dia. Sobre a parte financeira, diminuição de cota, possibilidade, o senhor deu até entrevista sobre o assunto, e também folhas paralelas, né, de justiça com ex-jogadores. O que sustentará o esporte nas próximas 2 temporadas? 2 temporadas? Nas próximas... Próximo presidente, perdão. Alessandro, quando eu disse que o marketing tinha sido competente, eu não estava jogando flores para ele não, viu? Vários desses contratos, eles foram contratos de 2 ou mais anos, tá? Então, essa temporada 23, tá certo? Já temos contratos, e 24 também, tá? Obviamente, a gente precisa ir atrás de mais coisas, tá certo? Eu tenho, todas as vezes que viajo, inclusive do ponto de vista profissional, né, eu viajo muito, eu sempre sento com investidores, enfim, com todo tipo sempre buscando alternativas financeiras para que a gente possa sustentar vamos dizer assim, o fluxo financeiro nosso, tá? A gente tem uma vantagem grande para os próximos anos, principalmente eu acho que para 24, 23 nem tanto, que o volume de dívida nosso, ele diminuiu ao longo desse ano, de 22, né? Então, assim, a gente já não vai ter aquela pressão que se tinha como eu tive esse ano, tá certo? Então, o próximo presidente, pode ser eu, pode ser outro candidato, ele já vai ter uma pressão mas muito menor do que a minha, que eu tive esse ano. Então, isso já tem uma previsibilidade, coisa que eu não tinha no final do ano passado. Então, isso posso te garantir que e pode ser que ao longo do próximo ano, não acredito que em 23 a gente tenha uma SAF já, tá certo? Porque isso demora tempo, né? Você tem que aprovar com o conselho, você precisa, enfim, mas para 24 você possivelmente a gente possa ter uma SAF. Então, assim, o foco é 23, né? Porque 24 só é depois de 23, né? Então a gente tem que focar em 23. Obrigado. Presidente, bom dia. Uma dúvida que surgiu só no seu pronunciamento é de quando, digamos assim, sobre essa retrofit da ilha, se ficaria dentro do prazo de entrega desse próximo biênio 23-24. Mas a pergunta que eu queria fazer de fato ao senhor é que erro que o senhor analisa nesse processo de um ano que hoje o senhor diria, atrás eu teria feito diferente. Talvez tenha mais de um, talvez, não sei, mas assim, um crucial que o senhor olha assim no seu balanço desse ano de gestão, que o senhor gostaria de ter voltado atrás e ter feito diferente nesse processo. Veja bem,
Eu não diria erro. Difícil aqui analisar um erro. Né? Eu gosto muito de analisar contextos. Né? Dentro de um contexto em que você busca aquela alternativa, uma alternativa que traga o menor dano, né? A que melhor se encaixa aquele momento, a gente buscou, né, buscou o que foi melhor, tá? Se eu tivesse que colocar um erro, né, ou um arrependimento, é ter trazido o gaúcho, né? Eu não gosto nem de citar o nome. Mas o que eu diria é a gente analisar, né? Se você for analisar o futebol, né, do esporte diante do que foi encontrado, tá certo? E aí eu não estou querendo politizar, tá? Isso fica bem claro. Durante o que foi encontrado, né? Você com 2 folhas indo para a 3ª folha em atraso, né? Sem dinheiro em caixa, não tinha dinheiro para viajar. A gente sair de uma receita de 50 milhões só da cota de televisionamento para uma receita de 7 milhões ano, né? Bruto. 7 bruto. E a gente chegar na última rodada da Série B disputando é um mérito. Você não pode. Ora, teve altos e baixos? Teve. Né? Então, assim, não é desprezível o que foi feito. Né? A gente tiveram atletas que a gente contratou para vir bem, que achava que eles estavam bem, não rendeu aquilo que a gente esperava. Né? Então, paciência. Mas eu acho que teve erros, como todo mundo erra. Né? Não tem só acerto, né? Eu acho que a gente vai aprendendo. Acho que o pior é você não reconhecê-los, né, e não tentar mudar. Tá? O contexto é outro hoje, né? A gente já tem uma previsibilidade, como eu disse a Alessandro, a gente já tem uma situação que pode prever o futuro. Outra coisa que é importante também, que não foi dita, a gente para contratar um jogador, a gente contratava o 7º, 8º que a gente ia atrás, e pelo dobro do preço que ele valia, tá? Por quê? Ninguém queria vir. Técnico, mesma coisa. Então vamos e convenhamos. A gente só dizer que, né, como se diz, fora Carreras, fora Jorge, fora não sei quem, mas vem cá, senta aqui, vem conversar com empresário. Todo empresário que a gente sentava apresentava uma conta, me pague o que você está me devendo. Então, infelizmente era a realidade do esporte, né, que a gente está mudando. A gente está conseguindo mudar isso. A gente está honrando, né? Estou priorizando o de agora, pagando algumas coisas, não estamos pagando tudo, que a gente não tem condições, não estamos pagando tudo para trás. Estou sendo honesto, poderia estar aqui dizendo, estou sendo honesto, a gente paga algumas coisas, principalmente com aqueles empresários que são mais parceiros nossos, a gente está pagando, mas voltando a ter credibilidade. Acho que saiu até uma declaração de alguém num perfil, dizendo que os atletas estão querendo vir para o esporte. E é verdade mesmo. É verdade. Agora faça uma pesquisa, de dezembro do ano passado. Vê se tem alguém querendo vir. Tem gente querendo ir embora. Agora, vê agora. Meu telefone, o de Jorge, de Augusto, vê agora. Cadê que dizem? Cadê que se diz isso?
Ninguém diz isso. É fruto de quê? De trabalho ruim? Né? Entender de futebol, né, como dizem, Yuri não entende, Augusto não entende, Jorge não entende. Entender de futebol não é só isso, não. Não é só entender eu não entendi técnica nenhuma de futebol mesmo. Eu não estou aqui para entender de técnica de futebol, quem tem que entender é o técnico. Né? Agora a gente entende de administrar. De administrar pessoas, administrar o clube. Né? O clube é gigante. É isso que a gente tem que entender. Tá? Para que empresários, outros clubes, outros presidentes venham, tá certo? Ou nos recebam de portas abertas, como eles estão nos recebendo. A própria CBF, né? A própria Federação Paulista de Futebol que a gente foi, é a federação mais poderosa que tem. Né? A gente chega lá, portas abertas. Enfim, é isso. Eu acho que a questão dos erros cometemos, né? Por conta, inclusive, do contexto nosso, né? Mas a partir de agora a gente vai mitigar, né? Muito, mas muito mesmo, esses erros. Possivelmente, não, porque, como eu disse, é um retrofit, ou seja, uma reforma, logicamente com algumas. A ideia de fechar o anel com cobertura, né? Então isso é mais rápido do que demolir, construir um novo, tá? Então isso é 2 anos. Presidente, bom dia. Bom dia. Em relação ao futebol, pegando esse gancho que você falou agora nessa aspas, a configuração atual te agrada? Você pensa em fazer alguma mudança, encorpar esse setor de alguma forma, trazendo 1 ou 2 pessoas para ajudarem o Augusto e o Jorge no futebol para o ano que vem, caso você seja eleito, né, presidente? E em relação ao futuro do Claudinei Oliveira, você já tem alguma definição ou ainda não conversaram sobre isso? Em relação à primeira pergunta, eu me lembro bem do dia que eu conversei com o Augusto, uma conversa aí de 2 horas, no início, quando eu fiz o convite. A primeira coisa, não, acho que foi a última coisa, do convite foi: venha só. Né? E eu acho que, não sei se ele concorda comigo, mas acho que foi acertado. E segundo, para o futuro, o que eu e ele a gente tem conversado é de realmente a gente fazer uma mudança estrutural, tá? Em linha com o que acontece hoje no futebol moderno, tanto no Brasil como lá fora, tá? Então a gente provavelmente deve... A gente ainda está estudando, eu junto com o André, que é o administrativo, a gente vê como é que a gente vai fazer, mas possivelmente a gente vai fazer uma mudança estrutural na gestão do departamento, mas não encher eu sou contra isso, inclusive na base, que era um monte... Tem diretor que eu não sei nem o nome, então isso eu sou contra. Qual foi a segunda? Desculpa. Nem Claudinei e nem nenhum atleta que está acontecendo, a gente conversou. Por quê? A gente não tem nenhuma definição com relação à cota de patrocínio. Então, assim, fica difícil até a gente sentar para conversar com qualquer profissional. Se eu não tenho, né? Então, mas Augusto, Jorge, eles no momento oportuno eles vão sentar e conversar. Eles não conversam comigo, não é comigo que eles conversam, com os dois, tá? Bom dia. Bom dia, presidente. Bom dia, presidente. Você confirmou mais uma vez que vai ser candidato às eleições. Já tem alguma ideia, a composição da chapa? Não. Algum detalhamento? Não. Foi ontem de noite, não deu nem tempo. Entendeu? Bom dia, presidente. Gabriel Neucrans aqui do Jornal do Comércio. Como é que você pensa a base para o ano que vem, tendo visto que esse ano, no ano de 2022, gerou uma receita muito importante para o clube, né, com as vendas de Micael, com a venda de Gustavo também.
E, querendo ou não, você citou bem aí como a Receita foi um passo muito importante para a gestão do senhor. E como é que o senhor pensa a base para 2023 e 2024, caso seja reeleito? Gabriel, uma boa pergunta. Primeiro, o que a gente pensa, que eu e Augusto tem conversado, o próprio André também, é de a base, ela de fato ela vem para junto do futebol profissional, tá certo? Ela tem um comando só. E com relação a essa questão, como você diz, do financeiro, né? O Sport é um clube que sempre revelou bons valores, né? No passado recente perdeu o certificado de clube formador, tá certo? Nós estamos em vias de recuperar, tá? Nós estamos terminando aqui a reforma do Aparte Hotel, né? E já estamos indo agora com a vigilância sanitária, enfim, toda a parte burocrática para a gente tá de volta com o certificado de clube formador. Ao longo do ano, nós temos jovens valores que estão sendo revelados, né, que estão despontando aí, exemplo de Ítalo, de Pedro, de próprio Juba, e não é uma revelação, já é uma constatação, né? Everton lateral, Chico, e que a gente ninguém tem aqui, vamos dizer assim, pelo menos eu não tenho nenhuma vontade de me desfazer deles, né? Ítalo, por exemplo, a gente negou já 2 propostas grandes, inclusive. A gente tem outras formas de financiar o equilíbrio financeiro sem que a gente precise vender. Se é para vender, vamos vender bem, entendeu? Então, vamos melhorar. No passado, né, a gente... Micael mesmo, eu saí de casa para não vender. Saí de casa com um discurso pronto para não vender. Agora a proposta foi tão boa, então vai. Só tem tu, vai tu. É isso. A gente agora não tem jogador inegociável, tá? Vê proposta, vai. Mas não tem. Mas a gente sempre buscando essa profissionalização, né? O João Marcelo, né, que está aí hoje comandando a base, veio com essa missão de profissionalizar a base, está fazendo um trabalho magnífico, e possivelmente, né, com essa integração, essa maior integração com o profissional já no próximo ano, a gente já vai ter aí uma melhor retorno, né, sobre esse, né? Mas por enquanto não estamos preocupados aí com venda de atleta, não. Yuri, bom dia. Bom dia. Então, bom dia, boa tarde, né? Já que ninguém almoçou ainda, ninguém almoçou. Vamos lá. Você tem batido muito nessa tecla de que não há como fazer um planejamento, sendo que você ainda não tem a noção da receita maior, né? Que é essa questão de televisão, enfim. Mas não é uma preocupação para você levar em consideração de que agora, no final de 2022, 12 atletas terminam o contrato, outros que estão emprestados também, o Sport está com reapresentação marcada para o começo de dezembro, e vão reapresentar quantos atletas aqui? Quanto que o Sport se prejudica também por sair atrás no mercado, esperando essa definição, sendo que nesse meio tempo ainda há um processo eleitoral também a ser definido. Você bate muito nessa tecla, que vocês saíram atrás da quinta, da sexta opção para poder trazer um jogador, mas e aí? Há algum planejamento para que não precise esperar tanto essa definição de cota de televisão, a partir desse planejamento de marketing que você falou? E também, se há alguma ideia, você falou que vai viajar, né? Então acredito que não, mas se há alguma ideia de antecipar também essa eleição para que vocês possam pensar de alguma maneira, obviamente que essa maneira de antecipação de eleição teria que passar por conselho, enfim, né? Sabemos o trâmite, mas que se há algum planejamento para que vocês possam começar o quanto antes para não sair
tão atrás assim, não prejudicar tanto o clube para a temporada do ano que vem. Como é teu nome? Sara Porto, Globo. Boa tarde, Sara. Sara, em relação à sua primeira pergunta, quando eu disse que respondi aí a pergunta de a gente não, quando eu digo conversou, que a gente não chegou a detalhes, a gente tem interesse em atletas, a gente já, né, tem alguns encaminhamentos. Agora, fechar, né, a gente já tem um planejamento fechado também. Né? Eu estou vendo uma reunião, estava reunido agora, tá certo? Com o pessoal do qual é o nome lá do mercado, né? Analistas de mercado, vendo quais são as opções que nós temos, o que é que a gente tem de elenco, o que é que a gente, quais são as datas de finalização de contrato de cada um. A gente não está negligenciando isso, não. Tá? É uma característica nossa de a gente fazer as coisas muito bem pensadas. Tá? Agora, de fato, a gente só vai fechar com os atletas, com seus empresários, no momento que eu tiver os valores. Agora, a gente fala com eles praticamente todos os dias. E eles estão aguardando, todos eles. No final da partida de domingo, ainda no vestiário, eu falei com eles. Eu disse a eles que a gente iria procurar, no hotel, a gente jantando, eu falei individualmente com alguns, sobre a possíveis renovações, tá? Então não estamos negligenciando. E com relação à antecipação, isso já foi falado no passado, né? A gente, acho que em maio eu até coloquei isso numa reunião interna. Depois falei com o presidente do conselho. E depois a gente viu que para antecipar a eleição era complicado, enfim, politicamente o parte do conselho não iria ajudar muito, então a gente preferiu não colocar na pauta então, dia 15, dia 16, né? 16. Dia 16 é a eleição, e enfim, foi conversado, foi tentado, mas não a gente viu que não ia prosperar, por isso que a gente não encaminhou a solicitação. Tá? Não. Presidente. Opa, tudo certo aí? Eu bati aqui no... Boa tarde para todo mundo. Boa tarde. A gente vai pescando uma coisa ou outra do discurso, do pronunciamento, das respostas, e claro que o modelo, e vou abordar a questão da SAF, ainda é algo que explicitamente você disse que ainda está para ser resolvido, ainda mais diante de entendimento de alguns estatutos, mas você já citou possíveis propostas para reformar a Ilha do Retiro, e os clubes que são SAF no Brasil hoje têm estádios próprios com estrutura. A profissionalização do futebol, que também é algo que acontece naturalmente dentro de um clube-empresa. E você citou também no começo um pronunciamento, conversas com um investidor inglês. Então, como que anda esse processo de SAF realmente, presidente? Existe alguma proposta concreta? E, claro, falta essa questão do estatuto, mas o que é que você tem conversado com esses players, usando o mesmo termo que você colocou, sobre uma possível transformação do esporte em SAF? Eu tenho uma coisa comigo, Antônio. Eu usei até essa expressão com o Augusto agora, antes de vir para cá. Eu converso com todo mundo. Tá? Eu não tenho problema de conversar com ninguém. Então, assim, o esporte ele tem algo muito interessante para os investidores, tá certo? Que é estádio, torcida, 3 títulos nacionais. Então, isso é relevante. E, obviamente, nós somos procurados. Então, eu converso com todos eles, até para ouvir, até para balizar, tá certo? Então, ao longo desse segundo semestre, eu recebi 5. Formalizaram interesse em ver os números 2. Tá? Óbvio, só vamos partir
para uma conversa mais objetiva, depois que tivermos um estatuto que dê suporte a uma negociação, tá? Então, a gente ainda não tem, por exemplo, o valuation do clube, né? Isso precisa ser analisado, ver quais são o quanto vale, né? Enfim, é isso que precisa ser feito. Agora não vai ser feito, tá? Presidente, boa tarde. Boa tarde, meu velho. Certo. Duas dúvidas aqui. Sobre o contrato que foi renovado com o patrocinador Marcha por 2 anos e o dobro do valor. Esse dobro do valor é a cada ano ou seria o mesmo valor por 2 anos? Que aí daria o dobro do valor. Não, é o dobro do valor. No Anual. segundo ano tem um reajuste. Tudo bem. E sobre a cota de TV, o senhor deu uma entrevista ontem no canal do Marcelo, né, que a proposta que tinha sido passada para a Série B seria de 20%. Podendo chegar a 40%. 40% quando, com a entrada de outros players, né? Outras emissoras. O esporte estuda alguma possibilidade alternativa no caso disso? Porque vai ser um valor muito baixo. Se quiser apresentar, viu? Estamos aí. Vamos fechar aí. Eu vou mandar um ofício aí. Mas o esporte estuda alguma outra possibilidade para transmitir os jogos, já que é um valor que realmente não cobre nem metade do campeonato. A gente está... Hoje às 15 horas, eu vou ter uma reunião com uma empresa que foi contratada, né, pelos clubes da Série B para fazer essa busca, né, no mercado. E para daí eu voltar e sentar com o pessoal aqui da diretoria para ver o que a gente vai fazer. Tá? Porque, de fato, não... assinar um contrato hoje, né, por 2 anos, 3 anos, por 40% do que se recebia, né, muito embora eu tenha certeza de que esse ano que vem a gente sobe, mas é uma temeridade. Talvez seja melhor até nem assinar. Tá? Buscar uma forma alternativa de financiar e não assinar, esperar alguma coisa mais à frente. É o que eu penso, do que ficar preso a um contrato muito pequeno, né? Imagina, a gente recebeu 7 bruto, 40% disso são 2.800.000. Então é melhor arrumar mais um patrocínio, transformar a camisa no abadá e bancar, né? E não ter televisionamento. A torcida vai chiar pra cacete, mas vai ter um ganho mais à frente, entendeu? Paciência. É isso que eu penso. Já seria para o ano que vem? O quê? Já seria para o ano que vem essa mudança? O contrato encerrou. O contrato da Série B encerrou. Não tem alternativa. Agora a gente tem um contrato em vigor, isso, né, Augusto? Do pay-per-view, tá? Da Globo. Que esse contrato está em vigor, tá? Que querendo ou não querendo, ele está em vigor. Então a gente tem uma receita aí. Esse outro contrato é o que é o de televisionamento, que aí você tem que optar. Se você vai entrar no contrato do pool ou se você vai ficar do pay-per-view. Aí você escolhe qual é o maior, logicamente. Então, se o do pool for muito ruim, eu prefiro ficar só com o pay-per-view e bancar o resto. Entendeu? Para não ficar amarrado. É muito ruim isso. Paciência.